Gente, o meu entrevistado de hoje é empresário, dirigente esportivo, já foi político e faz trabalho social. A paixão pelo futebol e o timão o transformou numa celebridade do esporte. É um prazer receber o André Sanches, meu amigo querido. Oi, Vivi, um prazer é tudo meu, né? E meu pai sempre falou, você pode faltar dinheiro, pode faltar isso, aquilo, mas não pode faltar amigos. Vamos lá. A paixão pelo Corinthians, corintiano nasce do ventre, né? Não. Corintiano não tem essa. Hoje é uma caça às bruxas terríveis, principalmente o futebol. São mais de 20 programas esportivos por dia e não tem conteúdo pra tudo. Olha, eu entendo que tudo vai melhorar nesse país ou piorar pela política, via política. Eu não gosto muito de rede social, eu acho que é uma terra de ninguém, eu acho que teria que ser usado mais pro bem, mas infelizmente tem muitas pessoas que usam pro mal. Então eu acho que ajudar o próximo é a coisa mais importante do ser humano. A gente taca muita pedra, dá muita estilingada, mas olha pra si próprio, o que você tá fazendo pra mudar alguma coisa? Oi, gente, sou a Vivi Mascaro, tô aqui gravando mais um episódio do Vina Vivi. Eu queria pedir pra vocês compartilharem, se inscrever no meu canal, curtir, mandar pros amigos. E eu não posso deixar de agradecer os meus dois patrocinadores, a N Ideias do Nizanguanais, que tem essa obra da Casa Santa Terezinha, que ajuda crianças com problemas de pele muito sério, que hoje em dia é uma das maiores organizações para esse tipo de criança, no Brasil e fora também. E também a Sapori, que é uma empresa 100% brasileira, que é responsável por toda a alimentação desses grandes festivais que estão acontecendo. Esse do The Town vai ter uma parte que chama Marketing, que vai ter com o Alex Atala. Então, assim, eu vou deixar o QR Code dos dois patrocinadores aqui para vocês entrarem. Gente, o meu entrevistado de hoje, ele tem sangue espanhol bombando no seu coração corintiano. É empresário, dirigente esportivo, já foi político e faz trabalho social. A paixão pelo futebol e o timão o transformou numa celebridade do esporte. Não foge de polêmica e não tem medo de dizer o que pensa. É um prazer receber o André Sanches, meu amigo querido. Oi, Vivi, um prazer é tudo meu, né? Tava em falta contigo aqui muito tempo pra vir, mas, pô, deu certo hoje e será um prazer responder todas as suas perguntas. Ai, finalmente, estou esperando um tempão, ele. Mas tudo bem. Vamos lá. Você é filho de imigrantes espanhóis. O que você herdou deles, além do temperamento forte? Então, meus pais, como muitos brasileiros, né, Hum, vieram imigrantes nos anos 50 para cá, se casaram aqui e nós nascemos, eu e meus irmãos, aqui, né? O que eu herdei, acho que do meu pai, é aquilo lá, prezar muito uma amizade, né? Uma é. amizade, meu pai sempre falou, você pode faltar dinheiro, pode faltar isso, aquilo, mas não pode faltar amigos. E eu prezo muito os amigos, então eu tenho um carinho especial por meus amigos, são poucos, mas intensos, e eu acho que hoje o Brasil está no problema que está, porque falta muita amizade. As amizades estão acabando, hoje é muito interesse, muito diz que me diz que, mas é o mundo que nós estamos vivendo. Mas eu acho que o que eu mais herdei do meu pai é a amizade. Entendi. Caráter, né? Esse caráter forte. Você é amigo dos amigos mesmo. Seu primeiro emprego foi como feirante, é Não, isso? não é isso. Explica como foi. Vamos lá. Minha família sempre trabalhou com bancas de frutas Hum. em Ceasa, em mercados, né? Aham. E eu, com 12 anos, fui pro Mercadão, no Mercado da Cantareira. Um tio meu que ficava na banca lá, eu fui lá ajudar ele. Todo dia de madrugada eu ia pra lá. E depois, com 14, 15 anos, meu pai comprou, quando começou aquela coisa de varejão, Aham. ele ganhou um varejão grande no Ceasa e eu fazia o varejão. E depois ele comprou 2 bancas de frutas, que também sobrou pra mim e pro meu irmão, e tocando a banca de fruta. Mas aí nós já éramos empresários, né? Já tinha box no Ceasa de frutas, depois mudou para embalagem. E hoje a gente tem frutas e embalagem em todos Ah, os é? Que Ceasas. máximo isso. Ainda Então, continuou. a família continua nisso. Que máximo. E a paixão pelo Corinthians, vem da onde? É de família? Vamos Não, a lá. paixão pelo Corinthians, corintiano nasce do ventre, né? Não. Corintiano não tem essa de quem fez você corintiano. Eu acho que o corintiano sai do ventre, mas é lógico que meus pais eram corintianos e a tendência de você ser corintiano é muito maior. Mas desde pequeno, meu pai morava na Rua Celeste na época, né? Na Moca, e a gente ficou Hum. sócio do Corinthians em 1969, eu tinha 5 anos, 6 anos. E desde lá eu frequento o Corinthians e depois fui me metendo na política e virei presidente. E você já pensou em ser jogador de futebol? Não, eu cheguei a jogar até no Ah, juvenil vai. do Corinthians, né? Jura? Você Mas eu, jogava bem? não, eu era mais inteligente jogando do que
propriamente dito habilidade. Mas como eu trabalhava cedo, de madrugada, e não gostava de beber nem de fumar, então já não deu certo para jogar muito futebol, não. Ai, meu Deus. Como você foi de torcedor a um dos dirigentes mais famosos do time? Por onde você passou? Ou já Olha, começou eu assim? comecei Hã, no se fala CIFAC no Corinthians, né, que é do hã. campeonato das crianças, dos filhos associados, né, das crianças de 5 a 18 anos. Eu comecei como Ah, monitor no CIFAC, depois eu fui para a categoria amadora, depois fui para a categoria de base, depois fui vice-presidente de esporte terrestre, vice-presidente de futebol, diretor-geral do amador, aí eu virei presidente em outubro de 2007, né. E foi assim, fazendo a política no clube, que você frequentando o clube diariamente, ou todos os finais de semana, é onde você se torna mais conhecido, se torna uma pessoa mais preparada. Aprendi muito com os mais antigos dentro do clube e virei presidente. Acertei, errei, mas acabou. não quer mais. Não. Com poucos meses de presidência, você viu seu time ser rebaixado, né, pra Série B do Brasileirão. Foi o momento mais dolorido da sua carreira? Quando eu ganhei a eleição no dia 10 de outubro de 2007. Hã. E faltavam acho que 6 ou 7 jogos para acabar o campeonato. E nós estávamos numa situação dramática, né? A gente tentou fazer de tudo pro time não cair, mas infelizmente o time Hã. foi montado erradamente pela antiga diretoria. Ficamos um tempo sem presidente no clube, né? Porque o seu Alberto renunciou, aí os vice assumiram, ficou aquela confusão. E caímos, né? Infelizmente no jogo contra o Grêmio, realmente, como corintiano e talvez como pessoa, acho que foi o dia mais triste da minha vida, Jura? porque o rebaixamento para nós, corintiano, que era a primeira vez, era uma coisa muito difícil. E pela paixão que a torcida tem, você imagina como é que foi Putz, o não te xingaram tumulto. muito? Mas Na época? xingaram todo mundo, né? Eu também. Eles sabiam que eu não tinha muita culpa, Você tinha acabado de chegar. também tinha uma minha parte de culpa, né? Eu era diretor antes também de muitos setores. Mas sei lá, depois nós fizemos uma grande reviravolta e deu tudo certo. E você até hoje é conselheiro vitalício do Eu sou clube. conselheiro Eles te vitalício e ouvem membro bastante? nato do COR. Não, já ouviram mais, né? Hoje, quando o tempo vai passando, você vai ficando meio de lado, Não né? acredito, Hoje gente. tá vindo mais pessoas mais jovens aí, então tá administrando, mas faz parte. Quando tem uma polêmica muito grande, me ouvem, me perguntam, mas todos que estão lá sabem o que tem que fazer no Corinthians, vão acertar e vão errar e tem que tocar pra frente. Agora, os gestores de futebol são muito no Brasil, né? Eles são muito criticados, pela imprensa e até pelos jogadores. A gente tá muito atrás dos gestores da Europa ou Eu não sei porque falam isso, né? eu queria entender É isso, porque porque hoje é uma caça às bruxas terríveis, principalmente o futebol. São mais de 20 programas esportivos por dia e não tem conteúdo para tudo. E as pessoas ficam se pegando em coisas, por isso que hoje para um jogador dar entrevista é uma guerra. O jogador não quer dar mais entrevista, o jornalista está passando um pouco do ponto do lado pessoal, do lado esportivo, e tudo isso aí vai acarretando um monte de interferências. Muito difícil, mas eu duvido que tenha algum dirigente mais preparado que os brasileiros, até pelo calendário que é o futebol brasileiro, pela loucura que é, até pelo monte de treinos que tem, jogos que tem. Eu acho que o dirigente, seja ele qual for, está muito bem preparado para comandar em qualquer time do mundo. comanda Você já foi diretor de seleções da CBF. Você tem boas ou más lembranças desse período? Enquanto o Ricardo Teixeira estava, boa lembrança, porque ele saiu uma lembrança, né? Ai, Não, porque quem me convidou foi o Ricardo, né? Eu era o presidente na adoro época. ele. E depois de 3, 4 meses que eu estava, ele saiu. E entrou o Marinho e o Marco Polo. É, E é óbvio que o meu cargo é um cargo de confiança. E eles não tinham confiança em mim, eu também não tinha confiança nele. A melhor coisa que foi fazer foi eu pedir demissão. Tanto é que eu fui o único dirigente até hoje da história da CBF a pedir demissão. exato. E saí cabeça erguida, porque queriam fazer coisas que eu não concordava e o resultado veio lá em 2014, né? Você viu, 2014, por 7-1 tá hoje. Não digo que foi esse o motivo de eu ter saído, mas das gerências que tiveram no futebol pós minha saída, eu acho que acarretou muito a isso. Muito. E você tem muito boato dizendo que você volta, né? A gente já cansou de ouvir aqui que você volta pra CBF como presidente. Pô, mas isso aí falam toda hora pra CBF, Mas pro você presidente, gostaria pro Corinthians. Não, pô, lógico, eu sou do meio do futebol. do meio do Eu futebol? gostaria, mas eu acho que tem meu tempo, não tá no meu tempo ainda. O presidente acabou de ser eleito aí. Acho que ele tem que comandar aí mais 4 anos para ver como é que vai e torcer para a seleção ir bem. Eu acho que uma das coisas que nós estamos pecando muito já há muitos anos É. é não trazer o torcedor próximo da seleção novamente. Isso está deixando um pouco
meio ruim a seleção, né? A Verdade, né, a seleção tá um gente pouco hoje. Malemar se sabe a escalação da seleção brasileira, né? E vai jogar amanhã, praticamente ninguém sabe. Então, tá perdendo um pouco essa paixão e eu acho que isso nós temos que resgatar novamente. Não é fácil, mas tem que tentar. e você acha que o presidente tem que ajudar a Eu fazer acho que é o qualquer é o tipo de. papel Qualquer de presidente que estiver lá, eu acho que é um uma das papel primeiras importante. funções é fazer isso. Entendi. Como você avalia a seleção brasileira hoje? Hoje tá sem jogar, tá nota 10, né? Enquanto tava jogando, nota 4. Você concorda com o Fernando Diniz como interino e a longa espera Não, pelo eu, técnico não, italiano eu acho isso um Carlos absurdo, Ancelotti? eu acho isso um absurdo, É. mas eu concordo com o Fernando Diniz, é o treinador, talvez, no Brasil hoje que faz alguma coisa Ah, é? diferente, mas não como interino, eu acho que ele tinha que ser fixado, eu acho que a seleção brasileira não pode ter treinador interino, pode ter treinador interino um jogo ou dois, mas não por meses. Ficamos meses sem treinador e agora teremos meses por interino. Eu acho isso péssimo para a seleção brasileira, mas é o que nós temos aí, mas eu sou a favor A total favor do que Fernando fique Diniz. ele. E o Carlos Ancelotti? Você acha que vai mudar muita coisa? Não vai mudar nada. O Carlos Ancelotti do Real Madrid é um Carlos Ancelotti. O Carlos Ancelotti no Corinthians seria outro Carlos Ancelotti. O Carlos Ancelotti na seleção é outro Carlos Ancelotti. Quer dizer, Eu acho depende que muito dos muda muito dos jogadores também. atletas, depende muito do modo de jogar. No Brasil, você imagina o dia que ele convocar a seleção e numa entrevista coletiva perguntarem para ele: "Opa, por que você não convocou o Joãozinho?" O que, que ele vai responder? Eu falei: "Amigo, eu sou o técnico da seleção. Quem convoca sou eu." Então, hoje, muitos torcedores e muito a imprensa está exigindo aí o Ancelotti. Depois de 3, 4 entrevistas, vamos ver como é que a imprensa vai falar dele. Mal também, né? O futebol feminino você acompanha? Acompanho pouco, mas o Corinthians é o maior exemplo no futebol feminino. Ah, é? Eu sempre fui contra o futebol feminino, Por não quê? nego isso, porque dava muito problema. Até 2008, 2009, eu montei um time, deu muito problema. Mas, graças a Deus, de uns anos para cá, se profissionalizou muito mais, as meninas estão muito mais profissionais, e acho que hoje é um esporte sem parada, só vai crescer, e tem muito a melhorar no futebol brasileiro ainda, e o Corinthians é um exemplo É um que vem exemplo. ganhando tudo aí já desde 2015, então estão todos de parabéns. E o desempenho dela agora delas na Copa da Austrália, É, né? um jogo foi mal, né? Mas começa errado, termina errado. Entendi. Eu não sei porque tu será treinadora estrangeira. É difícil conviver aqui, não fala a mesma língua, não se preocupou em falar português. Ela está aqui já há 3 anos e não se preocupou em melhorar a língua portuguesa. Portuguesa. Tudo isso atrapalha muito. Mas eu acho que tem que ser um treinador brasileiro. Eu sou contra treinador estrangeiro na seleção brasileira. Eu acho que tem que ser um treinador brasileiro. Temos aí 2, 3 capacitadíssimos para tomar conta da seleção feminina. O Arthur Elias do Corinthians é um, mas tem outros grandes. A menina está fazendo um grande trabalho na Ferroviária. E tem vários treinadores que eu acho que vão ser muito mais útil para a seleção brasileira. Entendi. Bom, vou ler essa pergunta porque é crítica. Vamos falar do escândalo das apostas. Estão sob investigação grupos que aliciam jogadores para executar ações em campo, pênalti, etc. Em troca de dinheiro, influenciando o resultado do jogo segundo os interesses das empresas de apostas. Como você vê esse caso? Eu acho que essa pergunta é um pouco errada, porque eu acho que o maior prejudicado, É. fora o esporte, o maior prejudicado dessa história são as agências de aposta. Porque se você aposta 100 mil numa jogada que você combinou com o atleta que ele vai fazer, eu acho que quem perde muito é as bancas. Entendi. Né? Mas é lógico que tem que ter uma regulamentação isso o mais urgente possível. Hoje já existe no mundo todo isso, então não é o Brasil que é o primeiro, nós temos que copiar o que tem lá fora. Hoje na Inglaterra, na Espanha, Portugal, França, em todo lugar tem jogos E tem essas de aposta, já teve esses escândalos. escândalos. Agora, portanto, lembra na Itália em 82 o do Paulo Rossi. Então, agora nós temos que fazer aqui meios, e hoje existe meio já, tecnologias para acompanhar tudo isso aí, e tem que ficar o mais em cima possível, porque às vezes você brincando na tua casa, o atleta ali com um amigo, com família, fala: olha, chega o juiz no começo com 5 minutos de jogo pra você tomar um cartão amarelo, eu vou apostar. E leva um tom de brincadeira e acontece essas coisas. Então, acho que nós temos que ter perseguir uma tecnologia dentro da CBF, das federações, para que tenha um controle muito maior sobre isso e principalmente o governo regulamentar os jogos de apostas, né? Porque é um absurdo gastar 2, 3, 5 bi por ano nesse jogo e não pagar imposto, não pagar nada, e o Brasil ficar sem nada disso. Você cumpriu o mandato como deputado federal pelo PT. Por que você desistiu de continuar na política? Olha, eu entendo que tudo vai melhorar nesse país ou piorar pela política, via política. Eu
tiro o chapéu para quem continua na política, eu tiro o chapéu para os deputados, senador, prefeito, governador, tudo, mas não é minha praia. Eu fiquei decepcionado, com 3 meses eu já não queria... Eu nunca quis ser político. Quem insistiu para você entrar na política? Foi o Vicente Cândido, o Lula, várias pessoas, mas quando você... eu já não queria, né? E quando eu fui, com 3, 4 meses que eu estava lá, eu já me decepcionei. É uma coisa muito burocrática, é muito difícil. Na verdade, o sistema político faliu, tem que ter uma mudança drástica. Eu acho que tem que voltar, aqui nós temos que fazer um plebiscito para voltar ao parlamentar, para ser parlamentarista. O Brasil não aguenta mais o impeachment. Não. E cada 1 ou 2 presidentes vai ter impeachment, e isso é muito difícil, porque fica 29, 30 partidos no Brasil é um absurdo. Tinha que ter no máximo 3, 4 partidos, e tudo isso vai atrapalhando a governabilidade, que é o tal do governo de coalizão. E óbvio que o dia que você não der isso, não der aquilo, vai ter impeachment. E o Brasil, quando tem impeachment, fica 1 ano, 1 ano e meio, 2 atrasados, 2 anos parado, atrasa tudo. Então eu acho que era melhor mudar por um parlamentarismo, seria muito mais confortável e rápido. E temos que melhorar muita coisa, mas tira o chapéu dos políticos, sim. Como você avalia a gestão da ministra dos Esportes, Ana Moser, e a pressão de partidos para tomar conta da pasta? Não, mas tá cheio de... Isso aí lá, o que mais tem é pressão para tomar essa pasta, não é só do esporte, né? Do esporte era do até, não sei por quê, porque é uma das que menos dinheiro Isso tem. que eu ia te falar. Por né? quê? É porque agora tá regulamentando as apostas, aí pode ser que venha bastante dinheiro, mas... Olha, ela... Não dá para falar sobre a ministra, eu também não tenho, mas eu acho que ela tá tentando fazer o melhor. Mas o esporte aqui no Brasil, enquanto não for projeto de governo, projeto no PIB brasileiro, você pôr o futebol, o esporte como um todo, eu acho que nós vamos caducar e vamos ter muita dificuldade, porque você pode ver hoje, é um país continental e temos um nadador bom, ou um jogador de tênis cada 10 anos, um corredor de Fórmula 1 cada 20 anos, então... É muito mais difícil. Eu acho que nós tínhamos que pôr projeto de governo e as escolas fazer os esportes e não os clubes de futebol. Né? Hoje quem faz esporte olímpico, com raras exceções do Pinheiros, Minas e mais um outro clube social, é os clubes de futebol que fazem esporte olímpico. Então, natação, basquete, tudo isso aí. Dificílimo ter escola. Fica muito caro para o clube, poucos incentivos e, obviamente, que menos atleta tem possibilidade de ganhar medalha pelo Brasil. E você aceitaria algum convite do presidente Lula para tocar alguma área do esporte? Não, eu não quero nada no órgão público. Eu fui consultado aí, especulado para ser ministro do esporte, mas não é minha praia, não. Não é minha praia, não. Ia ser ótimo você lá. Não. É muita burocracia, as coisas não andam, é difícil. E o que você acha desses programas de TV que criticam tanto o futebol e os dirigentes? Eu não vou nem falar nomes, porque a gente tem alguns aqui, todos... Não, tem 2, 3 que eu não... Pra mim é insuportável, né? São covardes, são pessoas que não falam na tua frente, ficam falando que o tal da minha fonte, insinuam. Eu acho que você tem que perguntar pra mim, André, você roubou o Corinthians, você roubou aqui, você fez cagada, eu vou te responder agora. As insinuações que machucam muito. E tem alguns que insinuam, e isso é terrível. Até hoje, o roubo do estádio, por exemplo. O estádio foi investigado 8 anos, Polícia Federal, Ministério Público, tudo. Foi tudo arquivado. Então eu não devo nada, porque eu falava na minhas oitivas que eu ia depor na Polícia Federal. Eu falei, olha, doutor, se tiver alguma corrupção, alguma coisa, o senhor me prende, porque se eu ficar solto, a torcida me mata, né? Então eu sabia a responsabilidade que eu tinha e investigaram tudo e não tem nada. Tanto é que eu não tenho nenhum processo, não tenho nada. Foi aberto um inquérito e foi arquivado. Não teve nem julgamento, não teve nada. Mas você fica aí 7, 8 anos esculachado, porque você vai ser preso, que tem corrupção, que tem isso, que tem aquilo. E você tem que ficar aguentando isso. Você pode estar até preparado, principalmente tua família, teus primos, teus tios que moram no interior e tudo, ficam vendo aqui e falam, pô, mas será que é? Não é? Não é? É o caso do Cuca aí, pô. O que fizeram com o Cuca nos últimos tempos aí. E lugar que ele trabalhou. Acabaram com ele, né? E lugar que ele trabalhou, porque até 1 ano atrás ele vindo com isso, ele trabalhava na Rede Globo, trabalhou em outros times de futebol. Mas depois muda as coisas, as pessoas mudam, depende como vai a rede social, a pessoa vai seguindo a pergunta e as maneiras de ser. E nós temos também que regulamentar também as redes sociais. Isso que eu ia te falar, você não usa rede social, né? Eu, pelo amor de Deus, em vez em quando, cada 3 meses, um Twitter. E aí ainda escrevo errado, porque tem um até fazer propaganda dele, tem o André Sanches pontuado. Isso aí. Que corrige toda a minha... Então eu já tenho que deixar ele trabalhar, eu tenho que escrever errado para ele corrigir. Eu não gosto muito de rede social, eu acho que é uma terra de ninguém, eu acho que teria que ser usado mais pro bem, mas infelizmente tem muitas pessoas que usam pro mal, e na rede social, hoje com esses robôs que tem aí, que eu aprendi depois com o tempo, que existe muito robô,
e o cara te fala o que você quer, o que você não quer, te xinga, te faz tudo e você vai ver é um robozinho. É um robozinho. Então é difícil, tem que regulamentar isso e a gente... Porque vamos ter muitos problemas, ainda mais com a inteligência artificial que está chegando aí, é um isso problemático muito maior. Então temos que ficar esperto e atento, E usar usar com critério, né? tem que regulamentar. Muita gente acha que a Globo tem poder excessivo sobre o futebol por conta Ela dos tem, milhões que eles não, pagam. ela não tem... Você concorda? Ela não tem força excessiva, ela tem o calendário. Ela A paga, transmissão, os clubes acertaram, então ela pedir para me jogar de terça-feira 10 horas da noite ou quarta-feira 7 horas da noite, eu tenho que jogar. Porque é isso que a gente fala aqui Isso então não é certo, se a gente for pensar. Oi? Não entendi. A televisão resolve o dia que vai jogar um, o dia que vai jogar o outro? Mas ela pagou por isso. Entendi. Lógico que tem todo um procedimento técnico. Você não Entendi. pode jogar 66 horas uma partida da outra tal. Mas ela que comanda, ela paga, ela faz. Na Espanha, em Portugal, na Itália, se joga às vezes meio-dia, 11h30 da manhã, para passar o jogo na China. Então, se a gente fizer isso aqui, nossa, é um absurdo. Então, o brasileiro tem maneira de reclamar de tudo. De tudo. Aqui se elogia o futebol europeu, mas lá não se dá entrevista. Pra você entrevistar um jogador, lá leva um ano. Você não entra nos treinos, malemar você entra no campo de futebol, só entra quem paga, quem é a autora do pagamento, que nem aqui seria só a Globo. E lá é assim. Mas aqui, não, aqui eles elogiam o que interessa e não falam do que não interessa. Do que não interessa. O que você achou da transferência do Neymar pro futebol da Arábia Saudita? É o início do fim da carreira dele ou não, como dizem? Ele tá na decadência, lógico, ele vai estar com 31 anos, o jogador com 35, 36 anos já tá em fim de carreira. Ele tem mais 6, 7 anos aí de futebol. Mas não dava pra jogar ainda em times... Mas o dinheiro que foi dado pra ele é um absurdo. Um absurdo, Não tem como ele fala, não, mas ele já é rico, tá bom, mas... É mais dinheiro, ele vai ter neto, ele vai ter bisneto, ele vai ter taraneto, ele tá pensando nas próximas gerações dele. E o dinheiro que ofereceram pra ele, eu acho dificilmente alguém falaria não. Hoje é muito cômodo daqui pra mim falar, imagine, onde já se viu o Neymar ir pro Arábia. Cristiano Ronaldo foi, ninguém falou nada, o Mané foi, outros foram. Cristiano Ronaldo ganhando uma fortuna Ninguém surreal. falou nada, agora é o Neymar, o brasileiro aqui fica com essa onda, então é difícil. Mas eu acho que ele fez o correto, ele tem que mais ganhar dinheiro. Futebol é ingrato, futebol é pouco tempo. É ingrato, né? E que você não ganha dinheiro, tem que ganhar dinheiro. E você gostaria de ver o Neymar jogando no Corinthians? Mas é óbvio, com 34 anos principalmente, ele já encerrando a carreira. Olha, né? gente... Seria o ideal, mas é difícil. Ele tem uma história no Santos, né? Não é fácil pra ele, mas eu acredito que ainda ele vai jogar no Corinthians ou no Flamengo. Eu acho que vai ser os dois destinos dele serão dos dois. Ah... Você participa de ações sociais. Fala um pouco sobre esse lado solidário seu, que não é muito divulgado, né? Não, eu nem gosto de falar sobre isso, né? Porque eu acho que a pessoa... Eu aprendi uma coisa, né? Você não prejudique o próximo. Não pode ajudar, mas também não prejudique. Então, eu ajudo muita gente. Acabei de comprar uma cadeira de roda agora pro Biro, que é lá do Corinthians, que tem... Ele é aleijado, eu arrumei uma cadeira tudo automática aí pra ele. Mas eu ajudo bastante creche, bastante coisa, mas é por mim, é pela minha família, é pelo que eu talvez tenha mais do que mereça. Então, família imigrante que veio com uma mão atrás e outra na frente, e graças a Deus hoje somos todo mundo realizado, meus filhos formados, quem quis estudar, estudou. Eu não tive oportunidade, mas... Então, acho que ajudar o próximo é a coisa mais importante do ser humano. A gente taca muita pedra, dá muita ligada, mas olha para si próprio. O que você está fazendo para mudar alguma coisa? É muito fácil chamar um político de ladrão, corrupto, mas o que você está fazendo para mudar isso? Não é só o voto, não. Que atitude você está tomando? Porque você roubar 1 bilhão é o mesmo crime que você dar R$50 por polícia para não ser multado. Ou para passar na frente na fila do SUS. Ou comprar 2 pipocas, uma Coca-Cola, dar para um menino ficar no teu lugar na fila. Então, existem vários tipos de corrupção. E acho que o brasileiro tem que começar a pensar mais no próximo do que a si próprio para o país melhorar. Você deu uma entrevista sobre a SAF no Botafogo. Porque virou uma polêmica muito grande. Explica pra gente o que você realmente quis dizer e o que você vê dessa história toda. Não, eu acho que a SAF vieram pra ficar. Eu acho que a SAF não pode dar errado no Brasil, porque seria um prejuízo muito grande pro futebol brasileiro. Mas o que eu quis dizer da SAF do Botafogo, que o cara vem aqui, que é bilionário, trilhardário, cheio de dinheiro, e fica pegando dinheiro emprestado em nome do Botafogo, com o escudo do Botafogo, eu acho que isso tá errado. Ele pegou várias vezes dinheiro emprestado. Se o cara é bilionário, por que pega dinheiro emprestado?
Então, para pegar dinheiro emprestado, eu pegava o Botafogo mesmo, não precisava pegar ele. Então foi isso que eu quis dizer, mas eu sou a favor da SAF, acho que as SAF vieram para ficar, mas temos que tomar muito cuidado para não vir aqui pessoas para dar um golpe no futebol brasileiro. É muito fácil você comprar baratinho uma SAF e daqui um ano, ou 2 ou 3, vender por ela muito mais caro, porque é óbvio que as SAF que foram compradas agora foram muito baratas, até porque é uma coisa nova, e os clubes estavam em situações muito difíceis, e que daqui 2, 3 anos, obviamente, os preços serão outros. Então, acho que muita gente veio para o Brasil para isso. E a única crítica que eu fiz sobre a SAF do Botafogo foi essa. Entendi. E você acha que o SAF é a única saída para os clubes Mas é brasileiros que gozado, estão né? endividados É ou não? gozado. Você pega as empresas hoje, a Bev, Loja Americana, CNN, Varig acabou, a Gol, a Azul, todas devem. E devem bilhões. Bilhões, Não, o futebol é uma máquina, o futebol é uma empresa também. Tudo bem que tem um clube associativo ligado, mas é sem fins lucrativo. O Corinthians não precisa ter lucro. Tem que pagar suas contas, pagar em dia, pagar certinho, mas não precisa ter lucro. Então, realmente tem muitos times que estão com dívidas impagáveis que estão virando SAF. E não pagam os jogadores, e não pagam ninguém, né? Me fale um jogador que ficou sem receber. Agora, ele pode demorar 10 anos para receber, mas recebe com juro e correção monetária. Entendi. Hoje teve acidente da TAM aí, não quero aqui fazer propaganda, mas que o cara não pagou ninguém até hoje. E no futebol você pode demorar um tempo, mas paga. Então, e paga com juro de 1% na justiça é 1% ao mês. Mas realmente, eu acredito que os times médios e menores, muitos vão virar SAF. E dos times grandes, alguns já viraram SAF, porque estavam numa situação muito crítica, mas eu acredito que Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e outros mais aí dificilmente virão SAF nesse momento. Entendi. Qual a sua previsão para Sul-Americanas? O Corinthians ganha ou não ganha? Olha, tem tudo para ganhar, mas não é fácil, né? O Corinthians tá num momento difícil. Por quê? Por causa dos... Não, porque caiu contra o São Paulo e uma derrota dessa como a do São Paulo influencia muito no ânimo, na confiança dos atletas, mas tem chance e tem time para chegar. Vamos ver o que acontece. É um jogo dificílimo com o Estudiante. Vamos ver o que acontece. É hoje o jogo, né? Amanhã? Não. Hoje. Ah, tá. E a Libertadores? Você acha que algum time brasileiro pode ganhar? Olha, infelizmente o Corinthians saiu no grupo. Eu não tô nem acompanhando a Libertadores, eu não sei, mas óbvio que os times brasileiros têm muito mais chance, até porque são maioria, tem muito mais chance de ser campeão. Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Inter. Vamos ver se um deles ganha. O que você acha dessa moda, vamos dizer assim, dos técnicos serem de fora e não brasileiros? Olha, há uns anos atrás, quando entrou o Carille como treinador do Corinthians, que era um jovem, e ganhou, aí foi uma onda de treinadores jovens nos times de futebol que duraram pouco tempo. E quando veio o Abel, que ninguém sabia quem era a terceira opção do Palmeiras. Acho que nem os dirigentes do Palmeiras sabiam quem era o Abel. E veio e ganhou, obviamente que veio aquela onda de treinador estrangeiro, mas só ganha um. Então, se este ano for um brasileiro que ganhar, os estrangeiros são incompetentes, ou se for um estrangeiro que ganhar, os brasileiros são incompetentes, no Brasil é muito resultado, é muito o jogo, é muito hoje, e isso atrapalha muito o futebol brasileiro. Eu entendo que tem grandes treinadores estrangeiros, como tem grandes treinadores brasileiros. Agora, o maior treinador do Brasil que diz que era o Tite. Ele ganhou muitos campeonatos e perdeu outros. Felipão ganhou outros campeonatos e perdeu outros. Não tem um treinador que ganha todas. O Guardiola levou 5 anos no Manchester City para ganhar a Champions League. Então, eu entendo que todos os treinadores são iguais. Dificilmente um sabe mais que o outro taticamente. O que muda é a gerência, é a gestão das pessoas num time de futebol. Que aí vai de treinador para treinador. Mas taticamente... duvido que alguém sabe mais que um com o outro. O Guardiola não sabe nada mais de treinador de taticamente do que sabe o Abel, do que sabe o Mano Menezes, do que sabe o Luxemburgo. Agora, a gerência, a gestão das pessoas, que um time de futebol não é só 25, 30 jogadores. Existe um departamento com 60 pessoas. Médico, fisioterapeuta, massagista. E todo mundo influencia, né? Todo mundo, de um jeito ou de outro, influenciando os 30 loucos que jogam bola. Porque se tem uma coisa que é louco nesse país, é jogador de futebol. Então, qualquer coisinha que dependa quando chegar no ouvido dele, ele se transforma. E acho que isso é a grande diferença de um treinador. É a gestão das pessoas dentro de um time de futebol. Vamos falar dessa sua amizade com o Lula. Como começou essa amizade? Porque tem muita gente que fala, né, bem, e tem muita gente que fala mal.
Então, Como tudo já nesse que a gente país, gosta né? de polêmica, Esse país que aqui é você... tudo dividido, né? Tá polarizado completamente, vamos ver Que eu agora. falo, em vez das pessoas se preocupar por bem do próximo e com si própria, ela fica preocupada em criticar o próximo, né? A Xuxa até hoje é não sei o quê, o Ayrton Senna era não sei o quê, o Pelé foi não sei o quê. E os nossos grandes ídolos, os brasileiros, têm mania de taxar alguma coisa. E nesse país, você se tornar uma pessoa pública é o maior crime que existe. Então, para muitos você é corrupto, para outros você é gay, para outros você é malcriado, para outros você é estúpido, para outros... Isso é uma coisa muito difícil de se conviver no Brasil. Minha família é toda família sindicalizada, toda É? família de sindicato, meus primos, meus irmãos, meus tios. Então, eu conheci o Lula na época do sindicato. Eu era jovem, tenho um primo que é mais velho do que eu, que é mais ou menos da idade dele, que era secretário-geral, que seria o presidente de comissões obreiras na Espanha, na Europa. E nós conhecemos o Lula por esse intermédio. E desde aquela época, isso foi nos anos 80, que a gente tem amizade. E óbvio que, com o tempo passando, fomos ficando muito mais amigos. Mas é um grande amigo. Olha, ele errou e acertou como político, ele acertou e errou como presidente. Mas um cara que tira o Brasil da miséria, como ele tirou, que deu alimento para 38 milhões de pessoas, já é um bom presidente. Você acha que o futebol na Arábia Saudita, com essa ascensão toda, ele veio pra ficar? Ou ele vai também ser passageiro, vai ser como a China, que quebrou? Não digo que vai quebrar, porque lá quem tá pondo dinheiro no time é um país, É um né? país, é. Eu acho que o país Arábia Saudita não vai quebrar. Mas é uma moda, eles querem, pelo que eu entendo, eles querem manter uma Copa do Mundo lá em 2030 ou 2034. E acho que eles estão fazendo esse tipo de investimento, levando grandes jogadores lá por uma fortuna, para tentar ser bem falado, bem visto, bem olhado. Mas eu acho que tem que ter uma abertura política muito maior lá. Eu acho que a mulher lá tem que ser muito mais respeitada do que é Do hoje. que hoje. Os direitos humanos têm que estar muito mais atentos do que é hoje, para poder ter uma abertura, porque todo jogador que for para lá vai levar com família, vai com esposa, vai com filhas, e não dá para conviver nesse mundo todo ou enfiado dentro de um condomínio. Exato. Então acho que a Arábia, eu respeito a religião deles, mas eu acho que eles têm que aceitar a dos outros. Aham. E eu acho que quem quiser seguir esse regimento que eles têm lá entre eles, tudo bem, mas quem for para lá como turista ou que for lá trabalhar, tinha que ter uma abertura maior. Uma Copa do Então, Mundo, você... Eu acho que se eles não conseguirem a Copa do Mundo, vai parar todo esse investimento. E se eles conseguirem a Copa do Mundo, vai parar também todo esse tipo de investimento. O futebol vai continuar como sempre teve, mas não com esses valores absurdos que estão tendo hoje. Bom, vamos falar dessa relação com o Ronaldo, nosso fenômeno. Qual a sua relação? Como ficou essa relação com ele hoje em dia? Eu sei que vocês são amigos, mas já deve ter tido muita briga aí, né? Conta uma, por favor. O problema é que eu sou muito chato com ele, né? Eu pego muito no pé dele. Desde que ele jogava no Corinthians, eu pego muito no pé dele. Porque o Ronaldo é um amor. Porque as pessoas conhecem ele como jogador de futebol, como atleta, né? Como personalidade. Mas ele tem um coração enorme, é um grande pai, um futuro grande marido, um grande irmão, um grande filho. E uma pessoa muito bondosa, mas... Tem momentos que ele parece que dá um branco na cabeça, né? E nessas horas aí eu pego muito no pé dele, sou muito chato com ele. E às vezes a gente discute. A última discussão que eu tive com ele foi quando eu comecei a dar palpite do Cruzeiro lá. Pô, tá errado isso, errado aquilo. Ele falou, você não quis tomar conta lá, agora você fica dando palpite, então para de falar. E parei de falar e não falo mais nada sobre isso. Quando ele pergunta, eu respondo. Mas ele tá fazendo um grande trabalho, não só no Cruzeiro, como no Valladolid. Mas eu acho que ele tem que Polêmico focar... esse Valladolid também, né? Ele tem que focar mais num time só. Eu acho que ter 2, 3 times é complexo. E acho que ele tem que escolher um time e focar mais nesse time. Mas ele é uma mão abençoada, uma pessoa abençoada, onde ele põe a mão realmente... Pode demorar um pouquinho, mas dá certo. E a incompetência que ele tem como pessoa e como empresário, eu acho que ele vai ter muito sucesso no futebol brasileiro. Vocês já tiveram alguma briga muito séria? Não, séria não, né? Aqueles ataques, você conhece ele também, aqueles ataques da nele. Uma vez no carnaval lá em 2014, 2013, sei lá, nem lembro. Que deu aqueles ataques nele lá que eu fui falar com ele, que vim pegar a cadeira e dar uma cadeirada nele, né? Você tá brincando? Pô, ele é forte, um animal, Um né? animal, Mas é o que eu volto a repetir, é uma pessoa formidável, tenho só carinho por ele, tenho que agradecer ele muito porque ele fez pelo Corinthians, como ele agradece muito o que o Corinthians fez por ele. E depois a confiança que nós tivemos um no outro, pelos contratos, por tudo que foi feito. Os contratos milionários, por né, tudo inclusive. que foi feito com ele, ele aprendeu a me respeitar e me confiar em mim e eu ir com ele. Então é um grande amigo que eu tenho hoje, talvez um dos melhores, e é um prazer ser amigo dele.
E você não aceitou trabalhar com ele, porque você. O problema é o Não time, o que posso, que é? né? Fala. Eu tenho a cara do Corinthians, eu fui É. presidente do Corinthians, eu trabalho em outro clube no Brasil, é difícil, né? Você ainda Eu palpita já fui, bastante no eu Corinthians, já né? fui convidado, eu já fui convidado para ir para outros times aí, mas não posso fazer isso, até porque eu não fui profissional de futebol, né? Eu tô no futebol por paixão, por carinho, por respeito, porque achar que eu posso dar alguma coisa, né? Então virar profissional em outro time de futebol seria muito difícil para mim. Entendi. Que bom. Agora a gente vai pro ping-pong. Maior rival do Corinthians, São Paulo ou Palmeiras? Isso é uma polêmica muito difícil, né? Os mais antigos acham que é o Palmeiras. Palmeiras. E os mais novos, São Paulo, né? E eu digo que o Palmeiras é nosso rival. Então, eu acho que o maior rival do Corinthians é o Palmeiras. Mas o São Paulo é ódio. É? É, no campo, né? Ganhar jogo. Entendi. Ganhar do São Paulo é questão de honra, né? É. E o Palmeiras é mais a rivalidade, que é enorme mesmo, Enorme. mas eu acho que é o Palmeiras ainda. Outro esporte fora do futebol. Fora o futebol. Gostava muito de Fórmula 1, mas de uns anos pra cá Tá ficou difícil, muito, né, muito pra chata, gente né? também. Eu gosto muito do basquete, É? Que bom. Se fosse jogador, atuaria em qual posição? lateral direito. Lateral direita? Qual jogo? Fôlego. É. Quer correr, né? Qual o jogo mais emocionante do Timão a que você assistiu? Ó, são vários, mas o que ficou marcado realmente foi o 2-0 no Pacaembu contra o Boca Juniors, campeão da Libertadores, né? Isso foi na história. E outro jogo marcante é o de 77, o gol do Basílio, que também foi que nós saímos da fila, né? Já como ano. Então que nós saímos da fila. Então acho que são esses dois jogos importantíssimos. Jogador pode opinar sobre política? Deve opinar sobre política, mas o que acontece hoje, se um jogador fala sobre... Hoje dizem que o jogador é alienado. É. Mas quando ele fala de política a favor de A, metade mete o pau. Entendi. Quando ele fala a favor de B, a outra metade mete o pau. Então fica difícil, né? Nós temos um jogador aí que declara o voto no Bolsonaro É. e foram massacrados. Coitado. E tem um jogador que declarou voto no O Lula, Lula também foi também foi massacrado. massacrado. Então é difícil. Então quando é pro meu lado, eu tô bem. Quando não é pro meu lado, eu meto o pau. Mas jogador não que só opinar. tem que ter opinião, como tem o dever de, como cidadão, ter opinião política, opinião sobre tudo. Qual o seu time preferido no exterior? Corinthians. Não, exterior. Não. Corinthians. Tá, entendi. Não tem time, então. Tem amigos em times rivais? Bastante. O Dudu do Palmeiras é um grande amigo meu. Jura? Jogador. Gente, meu filho é muito fã do Dudu. O Maurício Gagliotti foi presidente do Palmeiras. Do Palmeiras. Um dos maiores amigos que eu tive no futebol, que era rival, que todo mundo achava que eu brigava com ele, que era o Juvenal Juvencio, que faz muita falta no futebol brasileiro hoje, era um grande amigo que eu tinha. Então eu tenho vários amigos, Ricardo Teixeira, tenho vários amigos. Mano E Menezes grandes era seu amigo? É meu amigo até hoje. Então são adoro pessoas, o Tite, são pessoas que a gente teve momentos bons, momentos ruins, mas que Quer dizer, superamos. essas brigas que todo mundo acha que tem, não existe. Não, existem. Existe, mas não é assim. Não é Entendi. como dizem, O hexa da seleção brasileira está mais perto ou mais distante? mais distante. Jura? É. Entendi, com esse time, né? Não é com esse time. Toda vez que nós somos campeão do mundo, nós tínhamos 7, 8, 9 craques. E no seu time de futebol. Hoje nós temos um craque. Que é o Neymar. Que nas 3 Copas não teve um momento bom. Uma hora estava machucado, uma hora se machucou. Então nós temos que fazer um time forte, um time competitivo, para quando tiver a Copa do Mundo, quem for craque se encaixar lá dentro. Mas não, eles continuam convocando jogador com 34, 33 anos para disputar a Copa em 26. Nós não vamos fazer um time forte. O próprio Neymar, você acha que faz muita diferença Muita diferença, mas só que ele não tinha que ser convocado agora. Entendi. Deixa ele pra Copa do Mundo, deixa ele tirar, ele tá 20 anos sem tirar férias. Deixa ele tirar férias 2 anos aí pra putaria, pra sacanagem. Entendi. E em 26 ele tem que estar bem pra jogar Pra a Copa jogar do a Mundo. Copa do Mundo. Entendi. Você vai completar 60 anos em dezembro. Você tem medo de envelhecer? Já tô velho. Ah, né? tá nada, Não vai. tenho mais como ter medo, meu. Já... Não, como dizem, uns dizem, né? A velhice é um privilégio, né? Porque você tá vivo. Mas realmente, aparentemente eu tô bem, mas por dentro dói aqui, dói lá, colesterol, triglicérides, pressão, não sei o quê. Mas eu tô bem, volto a repetir, sou um privilegiado, eu não tive nenhuma doença grave até hoje. Graças a Deus. A única coisa que eu tenho é estresse e pressão alta. E tô bem, maneirando um pouco. Eu não bebo quase nada, não fumo. Então, que bom, né? Já é meio caminho andado. Quem me conhece não acredita e é verdade. Mas cigarro eu vou parar de fumar. Gente, também. A gente tem que parar de fumar. Sou mal. Bom, muito obrigada, André. Esse foi Maravilhoso você aqui. Parabéns. Você tá gostando do meu podcast? Tá assistindo todos? Todos não, mas alguns eu assisto. Quando tem mulher bonita, eu assisto.
Bom, Mas aqui chove. parabéns, felicidades, continue sendo Obrigada. assim que você é, sem polêmica, sem nada, e ser sincera. É. Pergunta aquilo que você queira perguntar e aquilo que você acha que tem que perguntar e não vá pelos outros. Um beijo. Exatamente. Beijo. Ai, que